Vamos ler a Bíblia comigo? Hoje nós vamos estar lendo Êxodo 1, do versículo 1 ao versículo 22, que é o capítulo completo. Então, sim, bora de leitura da Bíblia. E diz assim: São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Isacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Neftali, Gade e Asher. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis e proliferaram. Tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram aquele país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. E disse ele ao seu povo: Vejam, os israelitas é agora um povo forte e numeroso, e ele está entre nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceremos, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construirão para o faraó grandes cidades, celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos o povo ficava e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer o povo de Israel. E se sujeitaram à crueldade da escravidão, tornando-lhes a vida mais amargurada, implorando-lhes a árdua tarefa de preparar barro, fazer tijolos e exercer todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo o que os egípcios os sujeitavam, era tão cruel a escravidão. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puã: quando vocês ajudarem as hebreias a darem à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem todos. Se for menina, pode deixar viver. Isso porque eles estavam morrendo de medo do povo de Israel continuar se proliferando, né? Todavia, as parteiras temiam a Deus e eram muito obedientes ao Senhor. E não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Depois responderam as parteiras a Faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes mesmo das parteiras chegarem. Tirando dela da reta. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem sua própria família também. Por isso, Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todos os meninos recém-nascidos, mas deixem viver as meninas. E aí a gente vai para outra história que se chama o nascimento de Moisés. Interessante, né? Você vê, Faraó queria eliminar aquele povo, fazer ele ficar oprimido ao ponto de eles viverem sempre uma vida de escravidão e não conseguirem entender a força que eles tinham, o potencial que eles tinham. Mas mesmo assim, Deus era bondoso com aquele povo e colocou parteiras abençoadas que eram obedientes a ele para continuar com a proliferação daquele povo, daquela nação, que era o próprio povo de Deus renascendo. Que coisa linda!